Pois é, acompanhamos nesta semana uma operação da Controladoria Geral da União, a CGU, também da Polícia Federal, que investiga uma fraude bilionária no INSS. O esquema nacional envolve descontos não autorizados por parte de associações em aposentadorias e pensões. Isso teria acontecido entre os anos 2019 e 2024, um montante que chega a 6 bilhões e meio de reais. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido e outros 5 servidores públicos foram alvos de medidas judiciais. Não é de hoje que o INSS ocupa o noticiário negativo, com longas filas para atendimento, falta de valorização dos servidores da carreira ou até mesmo pelos modelos atuais de gestão. Problema para os aposentados e pensionistas, para quem precisa do Estado. Então, de quem é a culpa pelo escândalo da fraude bilionária no INSS? Como órgão federal chegou à maior crise da sua história e também como isso impacta o governo Lula. Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com os deputados federais escolhidos aí a dedo. Mauro Heringer, que é líder do PDT na Câmara dos Deputados, o partido é quem comanda o Ministério da Previdência, e o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que já havia feito um pedido de informações a este ministério, comandado por Carlos Lupe, justamente sobre esse assunto. Então, vamos ambientar aqui o nosso público. Eu vou começar por você, líder, para que o senhor explique como recebeu essas acusações. O Ministério da Previdência é um dos mais importantes do governo, tem ali vários segurados brasileiros que dependem da Previdência Social. Nesse desenho de momento, trabalho e previdência são 2 pastas diferentes, dada a importância de focar no assunto, aposentadoria, o que as pessoas fazem depois de saírem da vida ativa de trabalho. Na sua avaliação, de quem é a culpa pelo escândalo no INSS? Bom dia. Bom dia, Basílio. Bom dia, Alberto. Prazer estar falando com vocês aqui. O momento realmente é um momento de extremo constrangimento. Ninguém esperava, principalmente eu esperava que isso fosse acontecer, mas o principal movimento que a gente vê e tem que entender nesse momento é que continua no Brasil o banditismo operando dentro dos órgãos de governo. Há muito tempo isso não cessa. Não tenho dúvida nenhuma que tem culpados. Não posso apontá-los agora porque não conheço o processo como um todo. Mas, evidentemente, tem culpados. E isso não nasceu hoje. Isso nasceu há algum tempo já atrás. E não quero aqui transferir responsabilidade para governos, porque, na verdade, eu não vim aqui para defender nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro e nem governo nenhum. Eu vim aqui falar do método, da estrutura que já se organizou durante muito tempo no organismo, no intestino do nosso serviço público em alguns lugares. Um lugar onde tem um orçamento de R$1 trilhão é, com certeza, um lugar muito visado para qualquer tipo de maracutaia e falcatrua. E você não pode, num determinado momento, escolher esse ou aquele culpado para a coisa. Aí existe um sistema, existe método, e esse método tem que ser combatido em tempo real, como está sendo feito agora. A busca de culpado é uma maneira simples de minimizar o problema atual e transformar esse problema num problema contínuo. Então, essa culpa, essa pergunta sua de quem é a culpa, eu acho que a culpa é da leniência no serviço público de uma maneira geral, em algumas áreas onde a dispensação de dinheiro é uma dispensação altíssima e sem um controle absoluto. É claro, em todo lugar que tem dinheiro, tem bandido. Capitão Alberto Neto, o senhor é vice-líder da oposição e já havia formulado um requerimento pedindo informações ao Ministério da Previdência de Carlos Lupe sobre essas denúncias, reclamações de aposentados pensionistas que recebiam ali o extrato da sua remuneração e viam, olha, tem alguém aqui descontando uma parcela sem a minha autorização. É um caso investigado entre 2019 e 2024. Tem 2 governos aí, tanto o de Bolsonaro quanto o de Lula. Na sua avaliação, de quem é a culpa pelo escândalo da fraude no INSS, então?
Basília, primeiro é um prazer estar participando mais uma vez do seu programa. Bom Um dia. abraço e parabéns pela fala do deputado Mário Henning. Mas a gente tem que entender sobre qual é o golpe do INSS. Você percebe que esse golpe sempre existiu, mas que a partir de 2022 ele começa a crescer de maneira exponencial. Isso mostrando que há uma leniência do governo em relação a esse golpe. E como é que funcionava o golpe? Funcionários do INSS passavam as informações dos aposentados para os sindicatos e associações que têm acordo de cooperação com o INSS, que poderiam fazer descontos automáticos na folha de pagamento dos aposentados. E com essas informações, o sindicato poderia criar um falso formulário. E sem autorização do aposentado, ele fazia o desconto na folha de pagamento do aposentado. E isso cresceu a partir de 2022 de maneira exponencial. Esse golpe sempre existiu, mas que eles se sentiram muito à vontade, que a partir de 2022 ele cresce assim, de maneira a dobrar o número de pessoas que estão dentro dos sindicatos, dentro dessas associações, ou contribuição sindical ou contribuição assistencial. E esses sindicatos, muitas vezes, nem existem de fato. As promessas de seguro de vida, de seguro assistencial, de seguro de saúde, não acontecem. Os aposentados estão sendo lesados no nosso país. E se você somar todo esse rombo, dá um rombo de 6,3 bilhões. Você roubar dinheiro das pessoas que mais precisam no nosso país. São aposentados que trabalharam a vida inteira. Que 90, são 33 milhões, mais de 33 milhões de aposentados no INSS no nosso país. E a grande maioria deles, em torno de 95%, ganham apenas um salário mínimo. São essas pessoas que estão sendo lesadas no nosso país. E eu digo que a culpa é do governo, Mário. Por que que eu digo isso? Porque eu informei no ano passado. Informei muito claro, tinha várias denúncias, era assunto notório da imprensa, e mesmo assim, mesmo com a informação, o governo sabendo da informação do golpe que estava acontecendo, não tomou atitude, não trouxe tecnologia para fazer a verificação, por exemplo, das assinaturas dos aposentados. Então, quando você está de posse, o governo está de posse das informações, sabe que o golpe estava acontecendo e não toma nenhuma providência, é porque ele estava de acordo com esse golpe. Tinha funcionários lá dentro do INSS que estavam de acordo com esse golpe. Então, o culpado está muito claro. A incompetência do governo em não conseguir fazer o filtro e, e proteger os salários, a aposentadoria das pessoas mais vulneráveis, talvez, no nosso país hoje. É lamentável essa conclusão de que esse golpe, esse desvio sempre existiu, né? Essa reflexão de que então as pessoas estão há tempos sendo lesadas e não estamos falando de gordas aposentadorias, de generosas aposentadorias. São pessoas que estão passados aí a idade de 60, 70, 80 anos recebendo as suas aposentadorias ou pensionistas, então até podem ser pessoas mais jovens, mas que dependem por uma condição específica do poder público para ter esse auxílio na remuneração. Então, está sempre assim, há muito tempo está acontecendo e nada foi feito antes para conter esse mal. Agora, a notícia é de uma operação da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal. O Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas da União para entrar nisso, fazer uma força-tarefa. Tem parlamentar, exemplo dos senhores, como ali na Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, também dizendo, já tínhamos recebido denúncias, a gente já havia alardeado para este problema, alertado para este problema. E nada foi feito, não é um desleixo com a própria população que elegeu os senhores? Deputado Mário Henning. Bem, Basília, eu entrei dizendo que eu não queria escolher temporalmente quem era responsável ou não. Entretanto, na fala do companheiro Capitão Alberto, ficou claro uma definição de que aumentou agora. Na verdade, não é bem assim. Começou escalando em 100 e poucos milhões em 19, 200 e poucos milhões
em 20, 400 e poucos milhões em 21, 700 milhões em 22. Aí, quando passa para 1 bilhão, fica parecendo, mas era só dobrando, vem dobrando, ano a ano. Isso é uma escalada que cresceu, passou desapercebido sob as barbas do governo passado, esse monte de milhão que também dá bilhão, e isso passou desapercebido. E, naturalmente, agora, quando o próprio governo, e eu não queria entrar nessa, porque o meu negócio não é defender o governo, é defender uma instituição que cuida de aposentados, que, na minha percepção, é muito importante para o Brasil, mas é tratada exatamente como uma coisa de segunda categoria, onde colocaram o ministro do PDT, que é um ministro probo, uma pessoa que sofre de um estigma já desde da vez passada, que era ministro do Trabalho, que foi injustiçado por todos os políticos e pela imprensa daquele processo, e o processo não existiu, não foi nem à frente, foi arquivado porque não existiu corrupção. E ele sabe, por ter sido acusado injustamente, que ele tem esse sentimento. Mas eu quero te dizer, mais do que isso, que durante o período do governo passado, isso existia, existiu. E é esse governo que descobriu, mesmo até agradeço a informação que o capitão Alberto passou agora para a gente, que ele, inclusive, fez a comunicação, eu não sabia, não tem advocacia para defender governo e nem para defender a pessoa física de Stefanuto. Respeito e admiro e confio plenamente na posição do Lupe, mas entendo perfeitamente que, nesse momento, o que se faz necessário é proteger o dinheiro do aposentado, é devolver o dinheiro do aposentado. E quem fez essa investigação não foi órgão de oposição, foram órgãos de governo. E os órgãos de governo que estão afeitos a esse tipo de ação, investigação, busca de resultado, de compromisso de culpados. Então, eu dou os parabéns à Controladoria Geral, eu dou os parabéns ao Ministério da Justiça, dou os parabéns à Polícia Federal, porque esse é o trabalho que tem que ser feito, não importa em que situação. O que nós não podemos entender é que a política se faça somente no antagonismo A contra B, B contra A. Porque dessa maneira fica cômodo. A gente responsabiliza um governo, desestrutura uma posição que vem sendo bem estruturada. Eu disse ao Lupe, lá no início, que o ministério que ele estaria assumindo era o Ministério de ônus, que é um ministério que é culpado do déficit público do Brasil, quando não é. Quando o déficit público do Brasil é exatamente em cima de dívidas e juros, que a gente paga 51% do nosso PIB para essas questões e culpa a Previdência. Então, a Previdência é o patinho feio, é onde, numa música antiga, gosta de julgar-se merda na geni. E a Previdência não é isso. O líder do PDT, capitão Alberto, destaca o fato da Previdência ser objeto de déficit. Toda vez que a gente faz reportagens levando em consideração aqui o tamanho do orçamento, tem que levar em consideração também esse desconto já previsível do quanto que o Estado precisa pagar de aposentadorias e pensões. Então, pressiona demais as contas públicas o pagamento dessa folha, não vou dizer que é uma folha de pagamento, porque parece pessoas ativas, mas a folha de pagamento dos inativos é algo que pressiona as contas públicas. Mas aí, dinheiro sendo desviado, onde falta, na avaliação do senhor, por que o parlamento não agiu antes, já que este caso não é de agora? Basília, assim que nós tomamos posse das denúncias, nós agimos e cobramos e gerou uma investigação. Depois que você tem a informação, você tem a informação da denúncia, você informa os órgãos competentes, informa o governo, informa o INSS, informa o Ministério Público e aí se inicia uma investigação. E a investigação conseguiu comprovar que existem culpados. Tem pessoas indiciadas em todo o Brasil que são culpados por esse golpe. E eles não estavam retirando dinheiro do governo, estavam tirando dinheiro dos aposentados. Era diretamente da folha de pagamento de quem ganha apenas um salário mínimo. Pessoas que precisam desse dinheiro para comprar remédio,
muitas vezes estão com graves problemas de saúde, estão com dificuldade de se alimentar, eles são muitas vezes o esteio de toda a família, é esse salário que sustenta muitas vezes toda uma família, e essas pessoas estavam sendo roubadas. E o governo, com posse dessas informações, há mais de um ano, não conseguiu tomar uma atitude. E fica muito claro, se você olhar o crescimento dessas fraudes aconteceu muito claro, né? Posso mostrar depois, passar o gráfico para vocês, como ela cresce de maneira exponencial a partir de 2022. Como os sindicatos têm uma facilidade de entrar nesse governo. Inclusive, um dos sindicatos que está sendo investigado é um dos sindicatos, o irmão do Lula é vice-presidente. É assim, só não vê quem não quer. Como esse governo gosta de aparelhar, gosta de colocar os sindicatos para dentro. Lógico que tem sindicato correto, que faz um trabalho de proteção ao trabalhador, mas o que se mostrou agora com esse caso é que eles estavam lesando as pessoas talvez, mais vulneráveis do nosso país, que são os aposentados. Então, o que a oposição tomou informação, fez o que tinha que ser feito. Parabéns à Polícia Federal pela brilhante operação. O afastamento do presidente do INSS foi fundamental para continuar as investigações, e eu tenho certeza que nós temos que tirar uma lição disso, que é ter um governo mais enxuto, ter um governo mais tecnológico para evitar esse tipo de fraude. Então, lógico que nós temos vários problemas de previdência. Eu acredito numa previdência de capitalização. O sistema previdenciário que está montado hoje no país é um sistema, é uma pirâmide que está danada, que vai falir a qualquer momento, porque a base está sendo investida. Nós temos aumentando o número de aposentados e menos pessoas contribuindo. Então, o sistema vai falir a qualquer momento. Isso é dado como certo. Então, se a gente não fizer a mudança necessária, o Brasil vai quebrar com todo o sistema previdenciário. A gente está chegando no final do nosso CNN em 2 lados, 30 segundos para cada lado, sobre o que esperar do próximo presidente do INSS, porque, como bem lembrou o Mário Heringer, do PDT, partido que comanda o Ministério da Previdência, quem foi lesado terá que ser ressarcido. O que esperar do próximo presidente do INSS? 30 segundos, que a gente já está no final do nosso quadro. Basília, só para repor rapidamente, 11 dessas associações, não são sindicatos, que fazem esses descontos em folha, foram, e que corresponde a 67% das fraudes, foram aprovados e inseridos no sistema no governo anterior. Que fique bem claro isso, não foram nesse governo. 67% da fraude vem de 11 entidades. Eu espero que o próximo presidente do INSS tenha resiliência e tenha vontade de continuar investigando, continuar trabalhando para que os aposentados, quem mais interessa isso, sejam protegidos de maneira adequada. O Brasil precisa respeitar os seus trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que já deram o seu corpo, sua vida e sua alma pelo Brasil. Deputado, falar com o trabalhador não é pauta só de esquerda, mas também de direita. Ouvi agora o senhor, como vice-líder de oposição, que esperar do próximo presidente do INSS. 30 segundos para o senhor. O próximo presidente do INSS tem que ter pulso firme. Banir, primeiro, todas as associações e sindicatos que estão envolvidos nesse golpe, ir na justiça e buscar o recurso deles que roubaram, dos sindicatos, das associações que roubaram o dinheiro dos aposentados. Eles precisam devolver esse dinheiro. Eu vi que o pessoal entrou com um novo projeto para retirar o dinheiro, mais uma vez, da população para devolver esse dinheiro. Não, a gente tem que fazer justiça, tem que pegar dinheiro desses sindicatos, tirar dinheiro dessas associações e devolver para os aposentados. É isso que eu espero do presidente do INSS, e tome isso como lição, trazer tecnologia para proteger os aposentados. Quero agradecer aqui a presença dos senhores. Conversamos hoje com os deputados federais Mário Heringer, líder do PDT na Câmara, mais uma vez aqui, foi nosso convidado no grande debate, hoje no CNN 2 Lados, e também o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Muito obrigada aos senhores e até o próximo CNN 2 Lados. Até mais.